Paulo, a O2 Filmes é a maior produtora da América Latina, mas pouca gente no Brasil conhece as grandes produtoras. Ainda assim, vocês estão por trás de produções como Cidade de Deus, Cangaço Novo e até de produções internacionais, como o Ensaio sobre a Cegueira, que é uma adaptação do romance do José Saramago. E ele era bem chato com adaptações. Se ele topou fazer alguma coisa com vocês, alguma coisa vocês têm. Para contextualizar para a galera que não entende muito bem o que é o Dois Filmes ou o que vocês fazem, conta um pouquinho do trabalho de vocês. A O2 começou 33 anos atrás como uma produtora de publicidade. A gente fazer cinema no Brasil, principalmente naquela época, era muito difícil. Né? Então quem gostava de ficar atrás das câmeras e ter essa experiência como diretor, acabava indo para o mercado publicitário, que era uma explosão de criatividade. A gente ganhava vários prêmios mundiais. O Brasil era conhecido como um dos países mais criativos do mundo em publicidade. E a gente surfou nessa onda nos anos 90 e a publicidade ela tem um negócio muito legal, que você filma muitas coisas completamente diversas, né? Vai ter uma semana você tá na praia, na outra semana você tá na montanha, é um carro, aí agora é um produto, agora é um estúdio, agora você tem outro país, enfim. Então, essa dinâmica da publicidade prepara diretores para situações muito diversas, né? E quando a gente fez o Cidade de Deus, foi isso, o Fernando era um diretor de publicidade, já tinha feito alguns filmes, alguns longas, mas quando ele fez Cidade de Deus era uma experiência diferente, era um diretor que tinha uma vivência incrível em diversos tópicos e ele criou aquilo que a gente conhece aí como um dos principais filmes do mundo, né? A gente tem muito orgulho do Cidade de Deus. E a partir dali do Cidade de Deus a nossa vida mudou, a gente continua sendo uma produtora muito grande de publicidade, a gente continua nessa linha e adora, mas começou essa segunda linha de entretenimento. E aí vieram vários títulos que a gente fez, a gente tem filmes como Vips, Xingu, e mais recentemente o sucesso que a gente teve do Cangaço Novo foi muito impressionante, a gente ouve dizer que é uma das séries mais assistidas da América Latina. Vocês esperavam? Não. A gente também não esperava o Cidade de Deus. Né? A gente tem uma brincadeira na O2 que a gente fala, adivinha qual é o filme que a gente mais ganhou dinheiro? Aí todo mundo, Cidade de Deus. Eu falei, não, a gente não sabia que era o Cidade de Deus. Se a gente soubesse, a gente tinha cobrado melhor. Né? Então, veio os que vieram depois, aí você já tem uma situação diferente. E qual que foi o filme que vocês mais ganharam dinheiro? Cidade dos Homens. Todo mundo, é o próximo, né? E aí, com essa trajetória de entretenimento, a gente também fez muitas séries de TV, o Filhos do Carnaval, que é uma série bem clássica da gente, fora o Cidade dos Homens mesmo, que também virou série. E mais recentemente o Irmandade com a Netflix, que também é uma série super legal que a gente fez. E esse ano a gente vai estrear em breve a série do Cidade de Deus, que é 20 anos depois, a continuação da história, que é muito legal, com os personagens que não morreram no filme, estão de volta agora mais velhos e com as suas vidas já encaminhadas. E nessa nova versão, vocês já estão começando a utilizar algumas coisas de tecnologia também, né? Ah, sim, a gente... De inteligência artificial também, né? Essa demanda que a O2 tem de publicidade, com essa diversidade de assuntos e de temas, fez com que, para que a gente desse conta desse nível de produção que a gente tem no O2, que é relativamente grande, a gente tem muitas diárias de filmagem, às vezes por dia, às vezes 10 diárias de filmagem num dia só, em diferentes lugares do Brasil. E aí a gente acaba, para apoiar tudo isso, a gente criou uma infraestrutura ao redor dessas duas grandes produtoras, né, que é o entretenimento e a publicidade. E esse departamento é a pós-produção. Então, a O2 Pós, ela começou como um departamento, onde a gente dava suporte para a O2 Publicidade e depois para a O2 Entretenimento, mas com o passar dos anos, a gente abriu a O2 Pós para todas as produtoras do Brasil, e hoje ela é uma empresa separada, que é da O2, atende todos os projetos da O2, mas atende projetos de diversas outras produtoras. E isso foi muito interessante, porque a gente ganhou um know-how, não só de escala, mas de tecnologia brutal, porque... vocês já devem ter ouvido falar que fabricar é que é o difícil, né? E eu vou te falar, escalar é muito difícil. Sim. Então, quando você tem que lidar com todos os projetos de entretenimento, todos os de publicidade, todos os projetos de todo mundo, que não é da O2, você acaba tendo que mudar a maneira de pensar um negócio. E aí, quando você vai para automação, para programação, começa a separar maneiras de trabalhar em especialidades, você passa a ter menos pessoas generalistas e mais especialistas e assim por diante. Então, a O2 acabou virando esse ecossistema e, por fim, o último braço é o de distribuição, que a gente começou faz 10 anos, a O2 Play,
Então hoje a gente é quase um estúdio de cinema, ainda está terminando essa formatação para conseguir eventualmente até financiar os próprios projetos, que esse é um dos maiores problemas no Brasil ainda. É difícil você conseguir financiar projetos de entretenimento em português, e aí a gente conta muito com os players, dos streamings, os Netflix Sim. da vida, Amazon Prime, HBO, Globoplay. O cinema está difícil, a gente está ainda tentando entender desse pós-pandemia como é que fica, mas já não está uma fonte de receita tão previsível como era. Ainda que seu filme não fosse muito bem, você tinha alguma coisa, agora Mudou muito o agora comportamento, zero ou né? zero, ou talvez um pouco menos de zero, então Uhum. fica mais difícil. Enfim, aí a gente construiu esse grupo que a gente tem estúdios, figurino, objeto, acervo, e agora também tem um painel de LED incrível que eu convido até vocês um dia Já a quero verem ir. uma filmagem. Já quero gente ir. tem um painel de LED. Eu só vejo em vídeo esses Que é o painéis. mesmo esquema do Mandalorian, a gente É. montou num dos estúdios da O2, também é aberto para todo mundo, para qualquer produtora que queira usar, e aí roda Unreal por trás, né? Então a gente consegue legal. montar todos os cenários de fundo em Unreal, É o Unreal. ao Isso vivo, que a 60 legal. frames por segundo, Uhum. e aí conforme você mexe a câmera, a paralaxe da cena muda também, porque ela tem um controle com giroscópio, né? Uhum. Para conseguir fazer isso. E aí isso é uma tecnologia, assim, que vocês tiveram que trabalhar talvez com empresas de fora também, para importar tecnologias. Tudo no Brasil Uhum. a gente começa perdendo de 7-1, né? É, Tudo. tem que... Tá, o jogo tá em quanto agora? Eu diria que tá 3-2. Ô, louco. Estamos chegando, hein? A hora que virar o segundo tempo, dá pra virar. Não tá tão mais, não dá. Então, acho que em termos de tecnologia a gente já chegou lá. Eu acho que o que pega é o custo de você arriscar no Brasil, né? Porque você compra um negócio desse, você não sabe se vai dar certo. É porque o investimento inicial é muito alto. É muito assim. alto, o imposto de importação é muito alto e a quantidade de projetos que podem pagar é muito baixo, né? Uhum. Então você tem um desequilíbrio grande. Acho que eu quis fazer essa pergunta até para conectar nessa questão das diferentes tecnologias que nós temos. Porque, por exemplo, para montar esse estúdio com painel de LED, você precisa de coisas físicas mesmo. Sim. Que aí você importa e isso tem um custo elevadíssimo, né? Tanto o custo do produto em si, mas também da importação. E aí quando você vai para software, às vezes é um pouco diferente também, né? Então... E não é só o custo do produto e da importação, é o custo do erro. Uhum. Porque, por exemplo, você começa com um painel da marca X, puxa, não ficou bom. E agora? Tá. Eu tenho que arranjar alguém para comprar, alguma empresa de evento E que vai atrás usar, de que para fornecedor, a empresa não muda o painel seu X ou Y, né? E aí esperar vir o outro. Então, assim, a gente levou quase, sei lá, 1 ano e meio para acertar a receita. Uhum. Qualquer coisa que a gente filmasse durante esse 1 ano e meio era suando frio, assim, porque dava meio certo, meio errado. É um processo de aprendizado mesmo. É um processo né? de aprendizado. E quanto custa esse processo de aprendizado, né? Não é só em dinheiro, mas em tempo mesmo. Então agora a gente está ok com isso. Agora a gente quer dar um próximo passo. Qual que seria um próximo passo incrível? Um braço robótico que eu consiga controlar a câmera e reproduzir os movimentos. Tem alguns no Brasil, mas eles são normalmente braços robóticos de empresas de automobilismo, de indústria, né? indústria Industrial. automobilística. Então é muito caro, né? E você tem que reprogramar um robô desse que fica lá instalando a porta no carro para controlar uma câmera. Quantos projetos você vai ter? Quantas pessoas vão usar isso? Né? Então a gente vai trabalhando conforme a gente vai sentindo que a demanda está chegando. E acho que pelo que você comenta, muda um pouco até do tipo de profissional que você precisa, né? Assim, de especializações, né? Por exemplo, você vai precisar de um cara que vai programar um braço robótico, de repente, que antigamente não era necessário dentro da indústria, não tem né? no cinema. No audiovisual, né? Não tem. Você vai ter que pegar uma pessoa em outra área. E isso também é muito interessante, né? Porque quando a gente trabalha num nicho do audiovisual, e num nicho maior ainda, da tecnologia no audiovisual, você não tem mão de obra. Que imagina que esse seja um lugar para você trabalhar. Né? Então, quando o cara fala em game, é mais fácil. Né? Você fala, tá bom, Unreal, entendi. Tem um monte de gente querendo fazer game. Mas sabia que você pode usar Unreal para fazer backgrounds de séries e filmes? Quantas pessoas sabem disso? Pouquíssimas, né? Então, é difícil a gente, inclusive, atrair pessoas que estão em indústrias diferentes. O cara tá lá trabalhando na Volkswagen, sei lá, né? Na ABB, fazendo os braços robóticos, enfim. Então, você tem que trazer isso. Então, essa formação é difícil, porque... Até perfil diferente, né? Porque é uma empresa muito mais descolada, diferente. Tem gente que gosta mais da regrinha. E na O2 não tem horário, não tem crachá, não tem nada. Né? Tem uma coisa bem mais orgânica. É uma outra dinâmica. Né? E pensando no que você já falou sobre os 20 anos da Cidade de Deus, que vocês vão lançar outro produto, que já é um produto com inteligência artificial. Vocês usaram no quê?
Hoje em dia a gente usa AI em tudo que a gente pode, assim. Várias etapas do processo. Várias etapas do processo. Eu acho que o Cidade de Deus, especificamente, eu não sei... a gente está... Por exemplo, a gente tá remasterizando o filme original, e aí a gente está fazendo esses testes internos mesmo, de como aplicar. A O2 já fez, a O2 Pós já fez, lá em 2014, 15, a restauração de alguns títulos brasileiros, como, por exemplo, Os Fuzis do Rui Guerra. Então a gente aprendeu muito como é que restaura filme, etc. Mas é um trabalho extremamente manual, assim, que é até difícil de você orçar quanto custa a restauração de um filme, porque depende do nível de estrago que ele tá e do nível que você quer que ele volte. Né? Tem gente que aceita uns arranhadinhos, tem gente que quer limpar tudo. Então depende do nível que tá. E aí como é que a gente automatiza isso? Então a gente pega esses projetos paralelos, que eles não têm data para sair, eles não têm ainda nada definido, para ir testando essas tecnologias. Ou séries novas que estão chegando, ou esses filmes mais antigos que a gente está testando essas coisas. Mas o uso da AI hoje na pós-produção, por exemplo, é um negócio impressionante. Essa coisa da restauração, por exemplo, é incrível. Incrível. E aí, vocês usam ferramentas, acho que é uma pergunta legal, que é se vocês, por exemplo, usam ferramentas muito imagino, né, que não são comerciais, que estão na mão de todo mundo, são ferramentas mais específicas, ou vocês também usam ferramentas que por exemplo, qualquer um consegue utilizar também para auxiliar nesse processo? Ferramentas comerciais, assim, que estão amplamente utilizadas, assim. A gente sempre primeiro usa as comerciais. E aí, quando a gente não consegue chegar no resultado que a gente quer com aquelas ferramentas comerciais, a gente pesquisa para entender o quanto a gente pode ou customizar uma ferramenta comercial, ou o quanto vale a pena, ou como vale a pena fazer uma ferramenta do zero. Quantas ferramentas do zero já fizeram? Um monte. Todo o acervo da O2 é digitalizado numa ferramenta interna que a gente criou em 2014, 15, que a gente até apelida que é de Skynet, mas agora com AI perdeu a graça fazer essa piada. Porque a gente tinha uma piada interna. Imagina, a gente nunca vai conseguir digitalizar todo o acervo da O2, é impossível. Então, um dia que o mundo acabar, a gente consegue, vai chamar Skynet. Óbvio que 2 anos depois estava tudo digitalizado. Hein? Isso foi uma das primeiras ferramentas. A gente tem muitas ferramentas de automação de processos, que são pluginzinhos que vão nos softwares que já existem, comerciais, etc. Mas mais recentemente, com a entrada do AI, a gente começou uma equipe, 2 equipes, na verdade. Uma de artistas generativos, para a gente entender o que é isso, como é que vai funcionar. E a outra de programadores mesmo. A gente tem uma galera de programação que está pesquisando há um ano como é que a gente faz um modelo de LLM nosso, o quanto isso é viável, o quanto isso é bom, o quanto ajuda, o quanto atrapalha, enfim. Então a gente está hoje com uma ferramenta que é chamada de RAG, que você acopla num chat GPT da vida. Sim. E você consegue ter respostas mais específicas para aquele problema que você está lidando. Agora, e a parte de plugins de AI, a gente faz muita programação com CUDA, que é o ambiente da NVIDIA, de GPUs. Então, a gente tem esse lado lá. Mas são sempre coisas muito específicas. Normalmente não dá para fazer um produto comercial disso, porque não tem interface, ou porque é muito complicado de mexer, ou porque só faz uma coisa específica. Mas a gente agiliza muita coisa assim. No uso interno, funciona como uma bala. Ferramentas de checagem de master, é tudo que a gente acaba criando. E aí acho que você comentou um ponto que você falou dos artistas generativos, algo assim, e aí os programadores. E acho que é legal entender que como a inteligência artificial muda a dinâmica, né? Porque você precisa de uma galera técnica para fazer a coisa funcionar, ou pelo menos ver se funciona do melhor jeito, né? Então acho que você falou da técnica de RAG, né? Que é justamente acoplar um conhecimento específico, né? Para os LLMs, né? Para essas inteligências artificiais generativas. Mas qual que é o papel desses artistas generativos? A galera que fica interagindo com a IA e ver se conseguir resultados bons, assim? Um ponto difícil de você ser um dos pioneiros nessas coisas que estão saindo é que tudo que você está fazendo e gastando dinheiro pode ser inútil amanhã, que alguém lança um negócio que faz aquilo que você estava tentando fazer e já está pronto e de acabou. Repente vem a pessoa... Por exemplo, quanto tempo você vai apostar no RAG? Né? Não sei, por enquanto ele está dando certo, mas e se amanhã o ChatGPT tiver uma janela igual ao do Gemini de 2 milhões de tokens? Faz sentido ou eu só pego os PDFs que eu quero, subo lá e depois eu faço as perguntas? Não sei, mas eu vou esperar para ver. Não é melhor eu já ir fazendo isso e entendendo para que lado vai, e na hora que a gente achar o caminho,
ainda que alguém faça aquilo, a gente tem um profundo conhecimento de como aquilo funciona. Já E tem aí outra maturidade, né? Consegue, exatamente, ter uma maturidade maior e melhores resultados, né? Com o IA generativo, os artistas generativos, a gente começou mais ou menos assim. Agora o negócio vai ser engenheiro de prompt. Uhum. Então você tem que aprender todos os truques do prompt e tal. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O prompt ficou mais natural. Uhum. Então você não precisa saber tanta coisa, basta ser um poeta. Né? Porque a IA foi treinada para conversar com a gente, né? E é nisso que eles vão cada vez mais apostar. Cada versão nova do Midjourney, por exemplo, que é um sistema de imagem generativo de imagens, vai ser mais natural conversar com ele. Então não adianta você apostar numa pessoa que sabe escrever palavras que ninguém sabe, que vão gerar um resultado. Talvez o que você tenha que fazer é aprender um vocabulário mais rico, ou aprender maneiras diferentes de falar a mesma coisa. E talvez a pessoa que vai ser o artista generativo não saiba desenhar e saiba escrever. Né? Então muda até o perfil da pessoa, né? A ideia de alguma forma. Só né? pra ver se eu entendi. Quer dizer, então, que não vai rolar uma personagem feita pela IA com a personalidade do Buscapé, por exemplo? Não, ninguém diz que isso não vai acontecer. Você tá dizendo que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sou a OpenAI. Mas você é o 2. Mas a gente não tem o interesse de fazer isso acontecer. Tá. Mas eu acho que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Eu acho que o interesse hoje é você baratear a produção. Porque é muito caro fazer uma série, um filme. É muito caro. Principalmente no Brasil não tem dinheiro. Uhum. Né? Por que a gente não faz um Game of Thrones brasileiro? Porque ninguém vai pôr dinheiro para fazer um Game of Thrones brasileiro. Não necessariamente a gente não conseguiria. Mas é diferente. Você precisa de uma série falada em inglês, que tem um apelo mundial muito maior. Uma distribuição gigantesca, exatamente. Então, a gente precisa aprender a fazer do limão a limonada no Brasil. Ainda que você tenha sucesso, que você seja uma produtora grande, que você tenha projetos incríveis, ainda assim você está sempre perdendo 7-1. Não adianta. A gente é assim. Uhum. Então, quando chega uma tecnologia dessas, pra gente, nunca é baratear no sentido, vamos reduzir a equipe. Nossa, será que agora eu consigo fazer um Game of Thrones sem o dinheiro do Game of Thrones? Uhum. Né? O que eu consigo avançar? O que eu consigo melhorar? Como é que eu subo o meu sarrafo, já que o sarrafo do preço do dinheiro não sobe, como é que eu subo o meu sarrafo usando essas ferramentas? Né? E é isso que eu achei muito legal que está acontecendo lá. O Paulo está fazendo a gente acreditar. Está fazendo a gente acreditar que vai sair um Game of Thrones brasileiro com inteligência artificial. Com a ajuda de inteligência artificial. Uau. Não, mas não tem. A gente não tá fazendo nenhum Game of Thrones. Né? Mas então, esses personagens feitos com IA, eles ajudariam a integrar produções gigantescas, megalomaníacas, que hoje em dia a gente não conseguiria, o setor audiovisual brasileiro conseguiria fazer com os recursos atuais. É mais ou menos essa linha que vocês estão pensando. E não criar um personagem único, específico, que teria vida própria em outros lugares. Eu pergunto isso porque a gente já conversou aqui no Deu Tilt sobre várias personalidades feitas com inteligência artificial que estão ganhando as redes sociais virando influenciador. Ah, sim. Não, a gente não tem essa pretensão e a gente, diferente, acho que de um trabalho de influenciadores, enfim, eu não conheço. Eu conheço os AIs, mas eu não conheço exatamente quais são as limitações naquela aplicação. Mas cinema é emoção. Cinema é atuação, é diálogo, é entonação de voz, é close de câmera, é movimento de câmera. As variáveis no cinema são muito... O controle no cinema é muito importante. Uma coisa que não sei se todo mundo sabe, mas o cinema o foco é manual. Você tem uma pessoa que só foca. O foquista. E focar é contar a história. É você jogar o foco na parte que você quer contar. Até isso, você tem uma pessoa específica pensando em que momento eu vou focar ou desfocar e quanto tempo eu vou levar para focar. Isso é muito legal, porque assim, as pessoas não sabem disso, né? Assim, que tem a pessoa que tá, o foquista, né? Que é a pessoa que trabalha com foco. Esses dias eu vi esses vídeos que aparecem, nem sei onde apareceu, né? A gente conversa com o The Tilt que é tanta informação, mas de uma produção que aí tinha o foquista e como ele mudava rápido o foco, assim, sabe? E assim, era muito rápido e como mudava toda a história que estava sendo contada só mudando o foco. Só mudando o foco. Então, assim, a AI vai chegar nisso? Vai, mas acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E eu acho que tem uma coisa
interessante que talvez a gente possa né, conversar, que o Elton perguntou, não, é feito por IA. E aí você falou, não, com IA. E eu acho que isso muda bastante, né? Eu tava até escrevendo um artigo que era a diferença, né? Acho que a preposição faz muita diferença, né? Quando a gente está discutindo, acho que IA com criatividade, né? Uma coisa é feita por IA, que parece que você está delegando para a inteligência artificial e ela faz o que ela quiser. Mas, no caso, né, eu acho que o processo mais criativo é quando a gente vai conseguir usar e fazer com a IA, porque aí a gente pega o que a gente quer, nossas intenções, nossa subjetividade, e usa uma ferramenta para explorar isso. Né? Isso me faz pensar uma coisa. Fazer cinema com IA hoje em dia não transmite a emoção que a gente faz cinema com seres humanos? Você diz fazer uma cena inteira em IA? Não, exatamente. Eu acho que a IA hoje é muito, assim, vou falar em cenas inteiras feitas num Sora, por exemplo, né? Eu acho que é muito mais como se a gente estivesse usando imagens de banco de imagens para fazer um filme. Você consegue fazer com emoção? Consegue. Você vai pôr uma trilha bonita, uma locução bonita, você vai contar uma história. Muitos filmes, até publicitários, já foram premiados nesse caminho. Mas é isso, você acaba pautando a sua montagem a partir das cenas de arquivo que você encontrou e conseguiu pagar. É muito comum você estar fazendo um filme, aí de repente você escolhe uma cena que é muito cara e você tira e procura outra. Um documentário, por exemplo, faz muito isso também. Então eu acho que essas ferramentas, elas entram para ajudar nisso. Eu preciso de uma cena de um pôr do sol. Aí você vai lá, você vai fazer um prompt de texto, vai gerar 20 opções de cenas de pôr do sol, vai escolher uma mais ou menos, que é mais ou menos o que você quer, vai tentar mexer um pouco mais, vai colocar e vai cobrir um buraco que faltava para contar aquela história, uma cena de um pôr do sol. Eu não vejo num curto prazo, nem um médio prazo, uma tecnologia dessa permitir que você consiga controlar movimento de câmera, foco, diálogo de ator, tudo ao mesmo tempo. São muitas variáveis e a IA não trabalha assim. É uma questão da maneira como a IA generativa funciona. A falta de controle é o padrão. Aprender a controlar essas ferramentas, as próximas versões dessas ferramentas, não vão melhorar tanto o vídeo, a imagem, porque a imagem já está quase perfeita. Eles vão melhorar o controle. E controlar o incontrolável é o desafio dos próximos anos. E tem uma questão que acho que todo controle também tem uma limitação da própria tecnologia, né? Sim. É igual, por exemplo, no Photoshop, você consegue criar, fazer coisas até um determinado ponto que tem um limite. No papel, com tinta, o artista ele consegue extrapolar isso, né? E assim, a gente não pode esquecer que, ainda que o ambiente de cinema, e aí eu vou me contradizer um pouco, é extremamente controlado, ele também tem muita coisa espontânea acontecendo. Às vezes o ator solta uma fala que não estava no roteiro. E fica ótimo. E aí, poxa, é isso. Às vezes ele tem uma reação que não era esperada. Ri onde não era para rir, mas ficou bom. Ou às vezes a câmera dá uma tremida e no final o montador, na hora que ele olha aquela cena, adora e aquela tremida vira o estilo do negócio. Então, assim, a gente não pode menosprezar o quanto também de espontâneo, humano, é a criação desse tipo de coisa. Agora, eu não estou dizendo que não vai existir, assim como tem a música techno, a música eletrônica, vamos dizer assim. Eu também não me entrega. Que não é a mesma coisa de uma música clássica. Você abrir uma orquestra com 50 pessoas lá e você vai ter um cara que vai conseguir num computador fazer. E talvez isso vire um outro gênero de filme, né, ou de série. Hoje em dia, o cinema feito por humanos é a orquestra e o cinema que recorre a IA ainda é aquele techno feito... Eu acho. Mas a gente tá naquele sintetizador dos anos 80. Tentando ajustar, né? Tentando ajustar as paradas e tal. E acho que pegando isso, né, estamos no sintetizador dos anos 80, assim, tem coisa bem legal sendo feita com IA, mas tem outras coisas que, assim, até assustam e chamam a atenção. Então acho que tem a abertura da série do Samuel L. Jackson. Inumanos da Marvel, que eles usaram IA ali na abertura, só que eles usaram a IA assim, com uma estética de IA mesmo. Eu achei engraçado que você classificou isso como assusta e chama atenção. Chama ele de feio. Assim, mas é porque gerou um debate, né? E aí muita gente criticou, assim.
Assim, eu gostei ou não gostei, assim, eu não achei tão esteticamente tão bonito, mas eu acho que a linguagem faz sentido para aquela série que, né, é uma coisa de ocultar e tal. E acho que até eles mesmos estavam testando e validando ali, né? Uhum. E acho que tá todo mundo tentando aprender um pouquinho, né, com isso, mesmo séries, grandes produções. Mas né? não ficou Eu acho que primor. Hã? Não ficou primor. Não ficou primor porque ficou muito, tipo, essa aqui é inteligência artificial, né, Sim. com estética de IA, né? Ou você assume a estética, ou você assume a ferramenta como uma ferramenta de prototipagem de ideia. Uhum. Que eu acho que isso funciona muito bem. Deixa eu te mostrar como eu imaginei essa abertura. Aí depois a gente vai lá e filma. Não, isso é maravilhoso, né? Porque você consegue materializar um pouco a ideia para depois É fazer a isso, produção. eu acho que isso é fantástico, é um dos maiores usos que a gente tem hoje. Porque também você descarta estéticas que não vão ficar boas. Uhum. Você às vezes pensa num negócio, quando você põe lá, e não era isso, tá bom. Então você já desistiu da ideia. E acho que tem uma outra questão também, que quando a gente está falando dessas ferramentas, né? Isso a gente discute bastante aqui no Del Tilt, são ferramentas comerciais que são feitas, né, por agentes do exterior, então, principalmente nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí, a boa parte do treinamento é feito com dados que são de fora, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, o Llamas, 90% dos dados são em inglês, e aí eles, né, fazem muita tradução e tal. E aí vocês sentem também um pouco de dificuldade nisso? Ou, por exemplo, nas coisas que vocês trabalham não tem tanto interferência, assim, essa questão de ser uma ferramenta... Acho que o Elton traduziu bem no episódio passado, que é uma ferramenta... É um gringo que fala português, né? E aí tem aqueles arremedos do sotaque que você percebe que ele é gringo, você até consegue identificar de qual estado dos Estados Unidos ele é. E vocês sentem alguma coisa assim, ou é menos Sim. assim? Não. É total. Total, né? Quando você escreve assim, um pássaro em cima de uma árvore. Uhum. Não vai ser um flamboyant brasileiro. Exato. Vai ser um pinheiro canadense, né? Uma maple leaf, né? Assim, então é isso. A base do treinamento dessas ferramentas a maioria das fotografias foram feitas aonde? Quem mais tem câmera fotográfica? Há quanto tempo? Uhum. Você vai ter muito mais fotografia dos Estados Unidos e da Europa do que do terceiro mundo, que demorou para ter um iPhone e câmeras melhores e ter dinheiro pro iCloud, E etc. ter os tal. dados Então, organizadinhos, né? Então é natural, Uhum. natural. Não é uma questão de língua, de idioma, é uma questão de quantidade De dados. de Uhum. produto, de dados criados, né, gerados. Mesma coisa com texto. É muito... Você entra no meu Wikipedia em inglês, escreve lá TIFF, formato TIFF. Uhum. Você vai ver que tem 80 páginas explicando o formato TIFF. Aí você escreve em português. Tem 8 linhas. TIFF é um formato de imagem, pá. Então, é isso. Quando você vai treinar um chat GPT na Wikipedia, ele vai saber mais inglês do que português. Agora, se a gente conseguir, por alguma razão, desenterrar todos os livros que não foram digitalizados em português, escanear todos, colocar e treinar um modelo, ele vai falar português muito bem. Uhum. Não há nenhuma limitação técnica com relação a isso. É uma questão de quantidade de dados. A gente ainda tem modelos muito ineficientes nesse sentido, que dependem de uma quantidade de dados infinitamente maior do que o do ser humano para aprender o que a gente aprende. Uhum. Então eles ganham da gente na força bruta, mas na hora que esse algoritmo virar uma coisa mais eficiente, onde ele pode ler meia dúzia de livro na vida e ele já sabe falar, aí talvez isso não seja mais tanto problema. Você já viu alguma produção no audiovisual brasileiro que não se preocupou com essa diversidade cultural e nem com esse aspecto de tratar a inteligência artificial no campo da prototipagem e teve algum resultado com essas ferramentas e levou para o ar e você percebeu, acho que não tem um pinheiro canadense no meio da Avenida Paulista, mas está mostrando isso daí, hein? Essa galera não teve essa preocupação. Olha, sinceramente eu não vi nada assim que dê para bater o olho e falar, isso aqui eles poderiam ter trocado a árvore, etc. Mas isso não é um problema só de AI. É um problema, por exemplo, na biblioteca do Unreal. Né? Quando você vai pegar uma árvore, ou um extintor de incêndio, ou uma calçada, elas são aquelas calçadas com graminha americana, que tem a árvorezinha no meio. Tem 8 metros de calçada para andar uma pessoa, né? Aquela coisa que aqui no Brasil é diferente, na Europa é diferente também. Então, uma das coisas que a gente já chegou a fazer no O2, ao longo dos anos, foi criar uma biblioteca de assets brasileiros. Então, a gente tem a calçada brasileira, a gente tem a casinha da Lapa com murinho e tal. E isso que ajuda a gente na hora de montar um cenário de fundo. Porque esse é um problema de preço também. Você vai montar um cenário de fundo nos Estados Unidos, se você tem um artista que pega uma biblioteca, ele monta tudo ali.
No Brasil eu tenho que sair, tirar foto, porque aquele extintor de incêndio não serve, né? Então, modelar. São 2, eu vou ter que modelar. Então, assim, claro, na terceira vez que alguém precisar de um extintor de incêndio, de um hidrante brasileiro, eu já consegui pagar, mas eu precisei fazer a primeira vez, né? Então, esse custo, e ainda você está num mercado que tem menos dinheiro, então você fica numa situação difícil, né? Por isso que o volume de produção é o que ajuda a fazer isso acontecer. Porque vai diluindo o custo, e você vai aumentando essa base dessa representação também, né? A gente tem um estádio de futebol que a gente fez. Olha. Foi um absurdo, mas a gente já usou 6 vezes. Então, ok, já começa a se pagar, entendeu? Mas a primeira vez é prejuízo, eu não conseguia cobrar o preço de um estádio do zero, entendeu? Como você faz num cenário, né? Você vai fazer um filme, um cenário, se passa numa casa, você vai ter que construir aquela casa num estúdio. E construir a casa no estúdio é mais ou menos o preço de construir a casa. Porque, louco. Você não vai ter o telhado, né? Mas se você vai fazer uma cozinha, você não vai ter que pôr o azulejo, não é o mesmo azulejo? Vai ter que colocar os Você vai ter que móveis. comprar uma torneira, uma pia e tal. Então, não, mas os móveis você ainda aluga. Mas como é que você aluga uma torneira? Você não vai alugar a torneira, você vai comprar a torneira, vai botar lá, talvez ele estrague na hora de tirar, desmontar. Não necessariamente você vai conseguir usá-la 2 vezes, enfim. Então, muito desse custo de cenário, você tem que pagar ele no projeto. Você tem que conseguir cobrar ele no projeto. Já num cenário virtual, esses objetos são eternos, né? Então a gente consegue produzir conforme a gente vai precisando e com fé o negócio vai se pagar lá na frente, uma hora a gente consegue recuperar. E você falou também do ChatGPT, então possivelmente vocês devem utilizar até na parte de roteirização, no auxílio disso. Você pode contar um pouco mais, assim? Sim. Porque assim, acho que a IA é tão ampla, né, que ela pode ser usada tanto na parte visual, gráfica, mas também acho que na parte de concepção, geração de ideias e até mesmo a parte de roteirização, se puder contar pra gente. Os roteiros de entretenimento, eles são a gente sempre contrata roteiristas terceirizados. A gente não tem na O2 uma equipe de roteiristas internos que trabalham sozinhos. A gente tem uma equipe de roteiristas internos para preparar ideias de projetos, para testar ideias de projetos. Legal. Quando a gente está com a ideia mais ou menos encaminhada, aí a gente vai procurar um roteirista de verdade roteirista de verdade, não, roteirista sênior, né? A gente vai procurar um roteirista sênior para assinar o projeto, entrar no projeto, e aí vai começar tudo do zero. O roteirista, ele usa se ele quiser, né? Então, isso é um problema dele com a equipe de roteiro que a gente montar. Agora, o que nos ajuda muito é nessa parte que é anterior à sinopse, que não é nenhuma... a sinopse e a apresentação da ideia. Vou dar um exemplo. A gente começou a ideia de uma série, de um caso brasileiro, que aconteceu em Varginha, em 1996. E a gente... Busquem conhecimento. E aí você vai começar a montar a história e tem um envolvimento militar. Alguém entende de patente militar? Não, você precisa chamar um militar para uma entrevista. Só que eu não tenho a ideia pronta ainda. Eu tô prototipando a ideia. Formatando a ideia. Vai dar certo uma série dessa? Então, ChatGPT, você é um general brasileiro em 1996. Me explica aí como é que funciona se um disco voador chegar no Brasil. Pá, e você começa, claro, eu tô dando um exemplo muito simples, mas são prompts muito mais complexos que isso. São vários agentes que a gente acaba montando, agente militar, agente médico, agente da NORAD americana, enfim, você começa a montar todo um processo lógico do tipo, ok, se de fato tiver acontecido, como deve ter sido? Como é que é o processo? Cara, a NORAD vai te avisar, tá entrando um negócio aí na atmosfera. Ele liga para quem? Quem que atende? É o Sindacta, tá? Onde fica? Em Brasília? Aí você vai... Em 96 era assim? Ou porque às vezes já mudou, né? É como uma grande fonte de informação que você vai que são pesquisas. Então, a riqueza que ele te permite preparar um projeto é incrível. Quando eu chego na sinopse, eu não tenho buraco na história. Eu não tenho buraco, mas eu não tenho a história ainda, entendeu? Eu só tenho um overview da história, de como a história vai ser. Mas isso ajuda muito a subir o sarrafo, como eu estava falando para vocês. Porque, você precisa fazer tudo isso para levar uma história para vender, para um streaming? Não, mas se eu fizer, é mais chance de ganhar, né?
mais Legal. chance de gostarem da minha, né? Então a gente precisa melhorar esse processo sem aumentar o custo. Porque muita gente critica e fala assim, mas será que vocês não vão acabar diminuindo os roteiristas? Eu falo, não, eu vou aumentar os roteiros. Eu vou ter mais séries, entendeu? Várias ideias que talvez morressem por falta de dinheiro mesmo. Porque, gente, nessa fase é risco total. Quando você monta a ideia de um projeto para levar para um streaming, tudo que você fez até ali, até aquela apresentação, é de graça. Assim. É uma aposta. Pode dar errado, é uma aposta. Eu tenho que diminuir o risco e aumentar a chance do projeto sair. Qual